Questão da FGV, prova do concurso dos bombeiros, envolvendo aí separação de mistura, né? Separação de mistura heterogênea. E diz assim: na tentativa de promover a separação de componentes de uma mistura heterogênea, um técnico, né, deixou essa mistura em repouso, observando a sedimentação do componente sólido de maior densidade. Então, importante a gente separar aqui, destacar. Sedimentação. Essa palavra vai ser importante. E aí, do componente sólido de maior densidade. Após um longo tempo, foi possível verter, ele fala verter, o componente líquido sobrenadante. Então, aqui já tem muita pista da resposta certa. Para o outro frasco, separando do componente sólido depositado ao fundo. A técnica de separação adotada é chamada... Então, eu vim destacando essas palavras aqui, porque quando a gente começa a estudar a separação de mistura, tem algumas características. Você tem que saber se vai separar por densidade, se você vai separar por tamanho de partículas, se você vai separar, de repente, por ponto de fusão ou de ebulição. Então, aqui, por isso que essas dicas são importantes. Ele já diz que é uma separação por densidade, né? E ele já diz que vai sedimentar. O que é sedimentar? Sedimentar é quando você tem uma mistura e depois de um tempo você para ali, né, de mexer e você começa a observar que no fundo, né, ele vai ali separando. Então a parte de cima fica mais clarinha, a parte de baixo fica mais escura, mais com a cor ali daquela mistura. Então a parte de baixo, né, é a chamada parte sólida e a parte de cima é chamada sobrenadante. Tá? Vamos aqui, antes de eu dar a resposta, eliminar algumas alternativas. Ele fala de separação magnética. Então, separação magnética não pode ser. Por quê? Porque separação magnética, o nome já diz, né? Vai envolver magnetismo. Então, se ele fala, por exemplo, assim, existe limalha de ferro, né? Que são pequenos pedacinhos de ferro na mistura. Então, você poderia usar a separação magnética, tá? Através do magnetismo. É o ímã, né? Quando um ímã, né, gruda ali, atrai algum objeto metálico, tá? Então, não é a alternativa A. A alternativa B, a gente pode eliminar também destilação simples. Por quê? Destilação envolve o ponto de ebulição, tá? Então, é uma separação que você envolve o ponto de ebulição e não, né, aqui a questão da densidade, tá? Então, como ele fala densidade, não pode ser o ponto de ebulição, ok? E além do que a própria descrição toda da questão, né, te dá para entender muito bem que não se trata de uma destilação. Nós também podemos eliminar a alternativa C, a tamização, porque tamização é simplesmente você peneirar a sua amostra. Então, se você tem uma mistura ali heterogênea, né, e você tem, imagina, né, você tiver ali água e terra, uma terra bem barrenta, você não consegue com uma peneira separar, tá? Se você tentar peneirar, vai tanto passar a água quanto a parte ali barrenta, a parte sólida, tá bom? Então, por isso que tamização, né, que é a mesma coisa que peneiração, não pode ser usado nesse caso, tá bom? Filtração simples, né? Filtração simples também tem a ver com o tamanho de partículas, mas não é pela descrição, tá? Então, sobra decantação. Mas, para explicar melhor para você, trouxe aqui Mas para explicar melhor para você, trouxe aqui um exemplo, né, a demonstração do que é essa técnica aqui da decantação. Então imagina que você tem uma mistura que ela está bem né, com resíduos sólidos, então ela está bem escura, né, tipo uma água bem turva, imagina. Né? Inclusive essa técnica aqui também é utilizada no tratamento da água. Então no início a água está bem turva, bem barrenta. Você mistura bem ali e deixa por um tempo para ela repousar, descansar. Depois de um tempo, o que acontece? Você vai perceber, depois de um tempo, você vai perceber que ela começa a meio que clarear um pouquinho para cima. Então você consegue enxergar algumas cores ali e para a parte de baixo você enxerga ali, né, a parte que tem mais da concentração dos sólidos.
Tá? Então, a cor original aqui, ó, ela vai ficando mais para o fundo. Tá? A gente consegue observar isso bem aí. Tá? Até mesmo se você preparar um achocolatado em pó, né, na sua casa, misturar, você vai ver também como é pesado, né? Ele começa ali a descer para o fundo também. Tá? Você já deve ter visto isso aí em algum lugar. E aí, passado mais um tempo, o que acontece? Você tem aqui uma parte que vai ficar embaixo, que ela é bem parecida, né? Ela tem a mesma cor, né? De lá do início, quando você tinha mistura, né? Mistura heterogênea, e você vai perceber que a parte de cima ela vai ficar bem clarinha, tá? Vai ficar ali bem com o aspecto da cor da água mesmo, ou qualquer que seja o líquido. Então, essa parte de cima, ela é sobrenadante, tá? É como se estivesse nadando, né? Por cima, né? Sobrenadante, tá bom? E os sólidos, eles vão ficar aqui por baixo, eles ficarão por baixo. E aí, para que não reste dúvida, o que é o verter? Verter é simplesmente virar, né? Então, após você separar essas duas fases, a fase sólida ali da fase líquida, você consegue fazer o quê? Né? Virar, ó, e verter. Então aqui vai cair, né, a água. Você consegue separar, né, essa parte que está aí em cima, o sobrenadante, e você vai separar a parte sólida. Tá? Então é isso aí que essa questão está dizendo para a gente. Então é isso que o técnico ele fez. Ele separou por decantação, que envolve a sedimentação. Sedimentação é justamente essa parte aqui mais sólida indo para o fundo. Tá? Então essa parte vai para o fundo, ela sedimenta. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aí nos seus comentários o que você achou. E eu quero te dar aqui uma sugestão. Tem na descrição desse vídeo um link para o curso Química do Zero, tá bom? Se quiser aí aprender desde o iniciozinho, confere lá, tá bom? Deixa o teu like se você puder e compartilhe com seus amigos para ajudar aí o nosso trabalho, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.